Ou os militares que sequestravam ou ligados aos sequestradores ficavam com essas crianças, ou eles entregavam essas crianças para alguma família ligada a eles. E hoje eu não sei a minha data de nascimento, eu não sei quantos anos eu tenho, que dia que eu nasci, eu não comemoro mais nada. E eu busco incessantemente a minha mãe, a minha origem, quem são os meus pais, onde ela se encontra, quem eu sou. Na Argentina, esse manual pregava que crianças, ao nascer até uns 4 anos, 5 ou 6 anos, poderiam ser adotadas por outras famílias. Acima dessa idade, eles achavam que não poderiam ser mais adotados porque, olha só a crueldade da coisa, essas crianças já estariam contaminadas à subversão com o comunismo. Então, a orientação era matar essas crianças. É uma pergunta que sempre me atormentou. Por que na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, no período de ditadura, teve sequestro de bebês? E aqui no Brasil, com uma ditadura tão cruenta quanto foi a nossa, num território tão grande, não se fala nisso. Eu posso dizer que eu criei uma espécie de um método para fazer essa pesquisa. Eu li muitos livros, assim, cerca de 150 livros de jornalistas, de pesquisadores, de historiadores e principalmente de militares para procurar pistas sobre esses casos. E eles foram aparecendo. Todo dia eu ia lá na rodoviária, voltava. E nesse dia, quando eu saí, que cheguei, tinha acontecido isso. O exército tinha matado minha mãe, carregado o irmão meu e a irmã minha, que sumiu também, na mesma época. O José Vieira fala para ele, eu fui levado para um quartel com mais outros 4 filhos de camponeses. Tá aí. As entrelinhas, ou então pouquíssimas informações, ajudam muito a compor os casos desses personagens. Para aumentar a repressão, 11 crianças, entre bebês e adolescentes, filhos de guerrilheiros e de camponeses que simpatizavam com o movimento contra a ditadura militar, foram sequestrados pelas Forças Armadas. Dos 11 casos, meia dúzia são filhos de camponeses. Os outros casos são filhos de guerrilheiros com pessoas locais e também há um caso de sequestro por engano. Os militares, eles queriam sequestrar, pegar o filho do Oswaldão, o Oswaldo Orlando da Costa, que era um dos líderes da guerrilha lá. Então os caras foram atrás de um moleque que naquela época deveria ter entre 4, 6, 8 anos, que fosse negro ou mulato, uma vez que Oswaldão era um negro muito grande, 2 metros de altura, com uma mulher chamada Maria. E eles foram na Maria errada e pegaram o Juraci. A mágoa que eu tenho deles é dele ter me tirado da minha família biológica. Isso aí, hoje em dia meus irmãos tudo tem condições, tudo tem terra, tem gado, e eu não tenho nada. O Juraci ele foi levado por um tenente do exército, foi levado para Fortaleza, e esse tenente do exército, chamado Antônio Exílio, registrou o Juraci como se fosse filho biológico dele. Aí foi uma coisa fácil de se comprovar, digamos assim. Eu fui até a região do Araguaia, na cidade onde o Juraci nasceu, fui na igreja, peguei o batistério dele, e no batistério tem o nome da mãe, Maria Bezerra de Oliveira, e o nome do pai biológico, que é um outro pai. E você tem vontade de reencontrar sua família lá? Claro, moço, eu estou esperando essas indenizações aí sair para isso, para eu poder voltar lá para minha filha e tudo, e começar a minha vida de novo. Só que eu quero chegar lá com dinheiro para poder comprar uma casa e mobiliar e botar a minha filha dentro. Na região do Araguaia, houve essa mesma orientação de pegar os filhos dos guerrilheiros lá da região do Araguaia e matar. Só que os militares lá não tiveram coragem de fazer isso. Aqui a gente nunca falou sobre sequestro de bebês e crianças pelos militares, né, filhos
de militantes de esquerda. E então o objetivo é exatamente mostrar que aqui no Brasil a ditadura não é branda, é sanguinária, é cruenta, fez e desfez como quiseram as coisas. Tem isso e tem muito mais que a gente precisa estudar, investigar